Olá, meu nome é Caio do Xandildoro, tenho 19 anos, sou indígena da etnia Caigangue e aluno da Universidade UEL. Eu nasci na aldeia indígena de Marrecas e fui criado na cidade desde a minha infância. Eu morei bem poucas vezes na área indígena, então, como eu era pequeno, eu não lembro muito bem da aldeia Marrecas, mas minha família disse que a gente morava lá. Bom, então, sobre minha etnia, falando sobre minha etnia de novo, então minha família inteira é Caigangue. Todos nós viemos de uma linhagem Caigangue. Com os não indígenas, às vezes eles perguntam, né? Sobre se eu realmente sou indígena e essas coisas assim. Só que tinha vezes que eu não ligava não, quando me falavam que lugar de indígena era na aldeia, que eu tinha que estudar lá. Porque foi uma escolha, né, da minha família de me criar na cidade. Então eu acabei acostumando. Daí aprendi bastante também sobre a cultura dos não indígenas, sobre o que eles fazem, os costumes deles. Daí eu aprendi a conviver junto com eles. Tem um lado bom e um lado meio ruim, porque o lado bom seria que eu aprendi bastante sobre a cultura, né, dos não indígenas, mas a parte ruim é que eu acabei esquecendo da língua indígena, eu acabei esquecendo de falar, e como eu disse que eu morei poucas vezes, eu não sabia muito conviver junto com eles quando eu morei na terra indígena, porque a primeira terra indígena que eu morei, que eu realmente me lembro, é a aldeia indígena de Rio das Cobras. Então é como se eu tivesse crescido lá. Eu me sinto de lá mesmo, lá da aldeia Rio das Cobras. Mas como eu disse, como na maioria das vezes eu só morei na cidade, eu não sabia falar muito bem a língua deles quando eu cheguei lá. Daí foi um processo de reconhecimento cultural de novo. Eu reaprendi a falar minha própria língua. E também eu estudei uma vez na reserva indígena, só que eu não sabia como eles iam reagir por me ver lá, né? Já que eu não sabia falar a língua deles, eu era indígena que não sabia falar a língua deles. Junto com eles, daí sempre rolou um pouquinho de preconceito assim comigo quando eu cheguei lá, porque eu não sabia falar direito a língua deles, daí riam de mim. Mas eu sempre quis reaprender de novo. Daí hoje em dia eu falo muito bem a língua indígena. E o único problema é que eu não sei ler e nem escrever na língua. Ler eu até sei um pouquinho, mas fora isso, escrever eu não sei. E ler é só algumas palavras que eu também sei. Bom, a terra indígena de Rio das Cobras é uma terra indígena que fica perto de Nova Laranjeiras, pertencente ao município de Nova Laranjeiras. E eu fui pra lá quando eu tinha uns 13 anos por aí. Daí eu meio que tive que me acostumar de novo a morar num novo lugar. Então foi um novo recomeço, já que eu tive que reaprender tudo de novo. Porque quando eu era criança eu sabia, só que como eu fui me mudando várias e várias vezes, estudando em escolas fora da reserva, eu aprendi mais sobre a cultura do não indígena, os costumes deles, e acabei esquecendo da minha. Então foi um processo de recuperação da minha cultura, da minha linguagem. E voltando sobre a terra indígena Rio das Cobras, eu me sinto pertencente de lá, já que foi lá que eu reaprendi tudo de novo. Então eu me sinto como sendo pertencente lá, como se eu tivesse nascido lá em Rio das Cobras. A gente não é como os índios antigamente, né? Acho que todos os indígenas já meio que aprenderam a conviver fora da aldeia.
Então lá na terra indígena de Rio das Cobras a gente não sai assim nu, andando assim, não é uma mata. É uma comunidade pequena onde todo mundo vive perto do outro. Ela, a aldeia indígena de Rio das Cobras, ela meio que incorpora várias aldeias juntos com ela. E o que fala sobre a cultura é sobre o grupo lá, o grupo Goiâquebana. É um grupo indígena que faz apresentações na ATL e danças, assim. Usa a dança. Como é que eu falo? Não é uma apresentação, seria um ritual, assim. Eles usam a dança como uma forma de protesto. Eles, sempre que acontece alguma coisa, digamos que ofende nós indígenas, são eles que agem lá no Rio das Cobras para defender como é que eu vou falar, os direitos dos indígenas lá do Rio das Cobras. São eles que fazem os manifestos, os protestos, e em qualquer lugar que a gente meio que se sente ofendido com algumas palavras, porque já ainda rola bastante preconceito na nossa sociedade com nós indígenas. Eles que agem pra dizer que não é assim. Eles que defendem a gente por meio da dança e do que eles fazem. É meio que um ritual. E isso é uma forma de mostrar que a gente, em vez de usar a violência, a gente usa a dança como uma forma de manifestação, um protesto para defender todos os indígenas, não só os Caigangue, mas todas as etnias existentes. Sobre minha família inteira fala a língua indígena. Todos da minha família sabem falar. Mas com o meu avô, o Pedro Cornélio, eu gosto de falar mais o português mesmo, já que foi ele que me ensinou. A grande parte do que eu aprendi quando eu era criança sobre o português foi com ele que eu aprendi. Então eu acabei acostumando a falar só em português como eu vou. Mas com o resto da minha família eu sempre falo em português. Português não, em caigangue. Eu estudei na maioria das vezes fora da aldeia indígena. Eu estudei do primeiro ao quinto ano, eu estudei no Colégio Leocádio de Laranjeiras do Sul. Daí depois disso eu me mudei pra Guarapuava. De lá eu estudei o resto do quinto ano e estudei até o sexto ano lá. Após isso eu não terminei o sexto ano lá em Guarapuava, mas eu me mudei para o Rio das Cobras. E a partir de lá eu terminei o resto do ano em Rio das Cobras, o sexto ano. E depois do sexto ano eu me mudei para a cidade de Turvo de novo. E lá eu estudei do sétimo ao oitavo ano. Depois disso eu me mudei para o Rio das Cobras. E minha família perguntou se eu queria estudar na reserva ou fora da reserva. E a minha escolha, como eu já era mais acostumado, eu escolhi estudar fora da reserva. Então eu estudei no Colégio Estadual Rui Barbosa, do oitavo, não, do nono até o terceiro, até terminar. Foi lá que eu concluí meus estudos. Para entrar na Universidade UEL, eu tive que fazer vestibular. E eu não. Foi o primeiro vestibular que eu participei. Já que um ano antes eu acabei perdendo o outro vestibular. Então o vestibular de 2019 foi o que eu passei. Daí eu me mudei pra aldeia indígena de Apucaraninha. Hoje eu tô morando em Apucaraninha mesmo. Junto com outras pessoas que também passaram. Por exemplo, meu primo, o Diego, ele passou também. Daí eu vim morar aqui, na mesma terra indígena que ele. O curso que eu escolhi foi design gráfico. Eu fiz bastante pesquisa antes de
escolhi o curso que eu queria, porque eu sempre fui muito apegado a desenhos. Eu gosto bastante de desenhar, então esse era um dos cursos mais próximos que tinha do que eu queria mesmo, que é desenhar. Desenhar revistas, charge, quadrinhos, essas coisas. E sobre minhas perspectivas pro futuro, é isso que eu sonho mesmo, em ser um desenhista. Eu não sei se eu quero viver na reserva indígena. Eu acho que bastante gente ia me criticar por falar isso, porque o curso que eu quero não vai ajudar as pessoas que moram nas aldeias, porque já que eu vou morar fora, eu não tenho como ajudar, né? E o curso que eu quero só tem em cidades grandes também. Então, não tem como eu ajudar com o curso que eu quero. Então, acho que muitos iam me criticar por fazer isso. Por pensar, digamos que eu esteja pensando em mim e na minha família, porque eu quero ajudar só a minha família. Mas é o curso que eu quero, então tem que seguir olhando pra ele, né? Como curso